Interceder, o que é interceder? A intercessão é amar as pessoas. Mesmo aqueles que nos julgaram mal, mesmo aqueles que fizeram o mal, eles merecem uma chance dada por Deus que se chama graça. E se você não os perdoa, a graça não os alcança. Então, esse é o motivo que nós temos que dar o perdão. É a graça de Deus que foi dada a todas as pessoas. Essa graça, ela deve alcançar essas pessoas. E a Bíblia diz assim: aqueles que você retiver, será retido. Aqueles que você der, será dado. Não é assim? A Bíblia nos ensina assim. Então, você não deve reter o perdão, porque a graça foi dada a todos. Cabe à pessoa aceitar ou não, mas daí é problema dela com Deus. Se ela não aceitou, amém. Você deu o perdão e você está livre. E você foi restituído. E a pessoa vai para o inferno porque ela não aceitou. Né? Então, as regras espirituais, elas nos ensinam isso. Ensinam que precisamos perdoar para ser perdoados. E Deus vira o cativeiro de Jó, né? Deus vira o cativeiro de Jó quando o coração de Jó foi tratado. Jó foi abençoado não por exigir justiça de Deus, não por estar ali se lamentando das suas dores. Não, ele foi curado porque ele perdoou. Ele foi perdoado por Deus. Ele foi curado por Deus. Ele foi restaurado por Deus porque ele perdoou e porque ele agiu e teve misericórdia. Então são esses três pontos importantíssimos que o livro de Jó nos ensina. Então nós podemos até nos refletir, fazer uma reflexão sobre isso, né? Jó, ele consegue, apesar de todas as circunstâncias que Jó vivia, ele consegue ter a sinceridade e fazer uma oração sincera a Deus e perdoar e orar pelos amigos que estavam o maldizendo. Então Jó ele conseguiu isso. Isso é muito difícil, mas Jó conseguiu isso. Então Jó foi perdoado. E Deus se manifesta a Jó no redemoinho, né? Deus aparece para Jó no redemoinho e manifesta a glória dele. E Jó fica maravilhado, porque antes ele conhecia Deus só por ouvir falar. Mas por causa do perdão, por causa do coração dele sincero, agora os olhos dele viram a Deus. Agora os olhos dele viram a Deus. Então é linda a história de Jó e é muito ensinamento para nossas vidas, para nossa vida, principalmente nossa vida espiritual. É muito ensinamento porque é um livro muito rico, cheio de mistérios e segredos de Deus. É muito amplo esse livro. Tem uma área na nossa vida que preza a mágoa, né? São aquelas pessoas que gostam de guardar mágoa dos outros. Essas pessoas não conseguem prosperar e essas pessoas também não conseguem receber, né, de Deus o perdão, porque ela retém isso, ela retém. Então isso impede a restauração total de Deus que seja manifestado na vida dessas pessoas. Talvez também Deus esteja esperando apenas um gesto seu. Talvez Deus esteja esperando apenas uma oração sua. Não como vítima, mas como intercessor. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente ora se passando por vítima, né? Mas o que Deus quer muitas das vezes é que nós oremos e sejamos intercessores para que a graça seja derramada também na vida daquelas pessoas que estão perdidas no mundo, fazendo o mal, muitas vezes achando que estão certos, fazendo o errado, né? E muitas vezes isso acontece porque o inimigo confunde mesmo as pessoas e as pessoas pecam muito nesse ponto. Mas como foi a oração de Jó, né? Então, na Bíblia não registra. A Bíblia não registra como que Jó orou. Mas nós temos, por exemplo, na Bíblia, a oração intercessória de Abraão por uma cidade que seria destruída. Então, Abraão, isso está registrado lá em Gênesis,
capítulo 18, 23 até 33. Abraão intercede por Ló e diz assim para Deus: destruirás também o justo junto com o ímpio? Ele faz as perguntas para Deus de forma assim que Deus se lembre. Então Deus, ele gosta que você faça assim. Quando ele tenta até negociar com Deus a misericórdia. Deus salva Ló por causa da intercessão. O versículo chave está lá em Gênesis 18 e 25, que diz assim: longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então olha só, essa simples frase aqui de Abraão nos traz verdades bíblicas, né? Olha só, longe de ti tal coisa, matar o justo com o ímpio. Então Abraão se coloca na frente, né? Praticamente na frente do anjo que foi enviado ali para destruir, e fala assim: não faria justiça o juiz de toda a terra? Deus não faria justiça? Sim, ele faria justiça. Então, o que acontece? Pela oração de Abraão é revelado o caráter de Deus. Deus é justo, né? Então, essa simples frase de Abraão, não faria justiça o juiz de toda a terra, o que Abraão estava falando ali? O caráter de Deus. Então, numa oração intercessória, nós podemos citar o caráter de Deus intercedendo pelas pessoas, como Abraão fez. É um exemplo bíblico de oração intercessória. Então, Abraão começa por 45 justos. Depois ele fala: não se ire, Senhor, ou seja, ele é humilde. Ele continua sendo humilde e ele tem muito temor de Deus. Então com muito temor, né, que nós fazemos assim. Ou seja, Deus, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Como é que você se comporta diante de um rei? Para você se comportar diante de um rei, você não pode ser de qualquer jeito. Você tem que ter uma certa classe, né? Você tem que falar: ó rei, né? Você tem que conversar com o rei com calma, não é? Não é assim? Então, Abraão faz assim com Deus. Ele fala assim: não se ire, ó meu Senhor. E aí ele pede novamente: se tiver 30 justos. Aí depois ele fala: não se ire, meu Senhor, novamente, né? Talvez se acham 10 justos. Não destruirei por amor dos 10. Deus responde para ele, né? Então, o que nós aprendemos com isso? Tenha coragem de interceder. Fale com Deus com honestidade. Você está falando com o Rei, Rei dos Reis, e com o Senhor dos Senhores. Chegue diante dele com humildade e honestidade. Apele para o caráter de Deus misericordioso. Para isso, você tem que aprender o caráter de Deus. E isso você vai aprender só na Bíblia, só na palavra. Então você tem que estudar a Bíblia para entender o caráter de Deus, para você ser um intercessor. É assim que funciona, né? Você tem que se importar com as pessoas, com as cidades, com aqueles que estão perdidos, né? Como Abraão fez. Reconheça Deus, né, como soberano e também participe, né, do plano dele intercedendo. Deus quer que você seja um intercessor, mas você precisa aprender algumas coisas para ser um intercessor, como por exemplo chegar diante do rei, orar da forma correta, ser humilde e conhecer o caráter de Deus. Porque quando você conhece o caráter de Deus, você vai falar assim: Senhor, como Abraão fez, não faria justiça o Senhor de toda a terra, né? Ou seja, ele trouxe ali o caráter de Deus, que é justo. Então Abraão nos ensina que a oração ousada e compassiva, ela pode mudar os destinos das pessoas. O juiz de toda a terra, ele é justo. E Deus, por ele ser Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele está sentado sobre um trono de justiça. Então, o trono de um rei se firma pela justiça. Se o rei for injusto, o trono não se firma, né? Isso até aqui na terra.
acontece. Se for um governante injusto, o trono dele não se firma como governante. Ele tem que fazer justiça para se firmar. Então é isso que Deus faz. Ele é justo, né? E ele é justo de natureza, né? Ele é justo por natureza. Então, Abraão reconhece a soberania de Deus, mas também ele participa do plano de intercessão. Você acredita que Deus ouve e responde mesmo quando você insiste? Sim, ele ouve e responde. Vemos com Abraão, né? Ele começou com 50, 45, 30, depois ele chegou em 10 e não tinha nem isso, né? Então era só Ló. Então o anjo chega, pega Ló pela mão e sua família e tira da cidade antes que a cidade seja destruída. Então Deus fez justiça. Então a oração intercessória é assim. Temos também um exemplo bíblico sobre a oração de Moisés, né? Quando o povo constrói o bezerro de ouro, o povo estava em pecado. Acendeu a ira de Deus. Deus ia destruir o povo ali naquela hora. Mas Moisés, ele se coloca na frente novamente, como intercessor. Então Moisés, ele está lá em Êxodo 32, versos 1 a 14, e depois versos 30 e 32, a 32, né? Então Moisés, ele intercede por Israel, depois que o povo fez aquele pecado, né? Da construção do bezerro de ouro. Vamos ler o que diz a Bíblia, né? Vamos ver aqui o que diz a Bíblia. Êxodo 32, versículo 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor, o seu Deus, dizendo: Ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Então, olha só, Moisés argumenta com Deus, lembrando-lhe do seu próprio ato de libertação, né? Moisés argumenta com Deus, lembrando isso, quer dizer, mostrando para Deus que Moisés não se esqueceu disso, né? Olha, Deus se agrada disso, viu? Porque hão de dizer os egípcios, olha agora o versículo 12, né? Porque hão de dizer os egípcios, para o mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los na face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrependa-te deste mal contra o teu povo. Olha a ousadia de Moisés, né? Ele chega para Deus e fala para Deus se arrepender desse mal, né? Mas não, ele estava apelando para a reputação de Deus entre as nações. Ele estava apelando de forma assim: o que os egípcios vão dizer se agora tu destruíres esse povo? É como se ele estivesse dizendo assim: tu tiraste do Egito para matá-los aqui, o que os egípcios vão dizer? Mais ou menos assim, né? Que foi a oração intercessória de Moisés. Então, Moisés trouxe o quê? Ele trouxe o que ele já conhecia, né? Ele trouxe, não encurralar Deus, não é isso que Moisés fez, mas ele trouxe de um jeito que Deus teve que concordar com ele, é verdade, né? Então, invoca o Senhor pelas promessas da aliança. Isso restaura, isso salva, isso restitui também. As promessas que Deus fez na sua vida. Senhor, tu me prometeste isso. Senhor, né? É assim. Não é como se fosse lembrar a Deus, mas é para dizer para Deus que você não se esqueceu da promessa e que você está confiando nele. Então, esse é o sentido da palavra. Deus não se esquece das coisas. Mas quando nós o lembramos disso, quando nós falamos isso, o que está falando? Quando nós falamos isso, o que estamos dizendo para Deus? Senhor, nós não nos esquecemos das tuas promessas. Nós não esquecemos. E é isso que Deus se agrada. Que você guarde, que você não se esqueça das coisas. Amém? Irmãos, tem muita coisa para falar aqui, viu? Olha só, versículo 14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao povo. Então Deus muda o seu plano imediatamente de destruição. O povo ia ser destruído ali.
Mas Deus mudou o plano. Deus fez um outro plano. Deus fez um plano de salvação agora, né? Resultado direto da intercessão de Moisés. Então, olha o poder da oração intercessória. Ela muda até os planos de Deus. Ela muda, mas você tem que saber chegar diante de Deus com zelo, com amor, com temor, porque Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Temos que ter muito temor para chegar na presença de Deus. Então você tem que chegar conhecendo as promessas. Você tem que chegar conhecendo o caráter de Deus. E tudo isso você vai ter que aprender na Bíblia antes de ser um intercessor, né? Para que você seja um intercessor de verdade, né? Então Moisés intercede mais uma vez pelo povo quando Deus ameaça destruí-los por causa da rebeldia. É uma outra rebeldia do povo que está lá em Números 14, de 13 a 16. Foi quando Moisés manda os espias, Josué e Caleb, e mais 10 espias, um de cada tribo, né? Então os espias chegaram lá em Jericó. Chegaram lá em Jericó. E quando eles chegaram lá, viram gigantes, né? E ficaram com medo daquilo, perderam a fé em Deus, duvidaram de Deus. Então a ira de Deus também se acendeu. Porque eles duvidaram de Deus. É como se eles tivessem negado o caráter de Deus. Então Moisés novamente entra na presença de Deus intercedendo pelo povo. Porque eles, novamente, Deus já estava com a espada na mão para feri-los, né? E Moisés então lembra e traz diante de Deus a sua reputação novamente entre as nações. Ó, Números 14, 13 a 16. Vamos ler. Diz assim, ó, versículo 13. Disse Moisés ao Senhor: assim o ouvirão os egípcios, pois a tua força fizeste subir este povo do meio deles. Assim ouvirão os egípcios, né? Olha só o argumento. Os egípcios vão saber, e os egípcios vão olhar como se fosse para o que Deus de Israel fez com o próprio povo. Mais ou menos assim. Olha o versículo 14. E o dirão aos habitantes dessa terra: já ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo. Olha só, Canaã já sabe. É o que Moisés estava falando aqui, né? Deus está com Israel. Então, se Deus destruiu o povo agora, o que eles vão pensar, né? Ó, o próprio Deus dele destruiu o povo. Não é assim? Então era isso que Moisés estava trazendo diante de Deus. Olha a intercessão de Moisés. E versículo 15 diz assim, ó: se matares esse povo como a um só homem, porque Deus só com uma palavra ele pode destruir um povo, uma nação, o mundo inteiro se ele quiser, né? Então, como a um só homem, então as nações que ouviram da tua fama dirão: porquanto o Senhor não pôde introduzi-lo na terra, por isso os matou no deserto. Então olha o que Moisés estava trazendo para Deus, né? O que Moisés estava falando com isso? Moisés estava literalmente falando assim, dessa forma: vão pensar que o Senhor não teve poder ou fidelidade. Olha o que Moisés estava trazendo diante de Deus, uma palavra com sabedoria, e Deus se agradou daquilo. Então o que Deus fez? Não destruiu o povo novamente. Não destruiu o povo. Então Moisés ele apelou para a reputação de Deus entre as nações. Não destrua, vão dizer que tu falhaste, mais ou menos assim, né? Então vamos ver aqui Números 14, 17 até o 19. Aqui no 17 diz assim: agora, pois, rogo-te que o poder do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo. Então, o que Moisés fala aqui? Ele lembra Deus da sua própria palavra. O que Deus tem falado, dizendo, né? Olha só o que ele traz aqui. Aí, versículo 18. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, e que perdoa a iniquidade e a transgressão, e ainda que não inocenta o culpado,
Olha só, Moisés aqui, ele cita Êxodo 34, de 6 a 7. Atributos da paciência, misericórdia e justiça de Deus. Ele cita os atributos de Deus. Então nós temos que conhecer o caráter de Deus e os atributos de Deus para sermos intercessores. Olha que lição nós aprendemos só com essa oração intercessora de Moisés, né? Olha que lição. Versículo 18 ainda. O Senhor é longânimo, é um atributo de Deus, né? Grande em misericórdia, é um atributo. E que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado. Ou seja, Deus não tem o culpado por inocente, mas também ele não condena o inocente. O inocente ele não tem por culpado. Então quem é inocente diante de Deus, ele é inocente. Mas o culpado, Deus não tem por inocente. É isso que está falando assim aqui. Então muitas vezes a pessoa levanta calúnias, difamações sobre alguém. Isso é uma mentira, né? Então Deus não tem o culpado por inocente. Por isso que Deus manda os amigos de Jó irem até ele para receberem a oração de Jó, porque senão Deus ia destruí-los. E Jó ora pelos amigos e Deus restitui a Jó e restitui a tudo por causa de Jó ter feito isso, né? Ele ter se humilhado e não ter guardado mágoa no coração. Então, o versículo 19, né? Diz assim: Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde o Egito até aqui. Então Moisés ele pede por perdão. Ele pede perdão a Deus, lembrando do histórico de misericórdia de Deus. Ele lembra a Deus da misericórdia de Deus. Então, o que nós vemos nisso tudo, né? O caráter de Deus é fundamental para nós conhecermos Deus, chegarmos diante dele e intercedemos por alguém, citando o caráter de Deus e também citando os atributos de Deus, né? Temos que citar também os atributos de Deus. Quando você cita os atributos de Deus, você está fazendo Deus lembrar dos atributos que ele é, né? Longânimo, misericordioso. Então, Moisés lembra o histórico de misericórdia de Deus. Irmãos, Moisés argumenta com o caráter de Deus, longânimo, misericordioso, perdoador, e ele pede para Deus agir conforme o seu caráter, porque o caráter de Deus é imutável, né? Deus não muda. Deus acendeu a sua ira, ele ia destruir o povo ali, mas Moisés chega e apela para o caráter de Deus. Senhor, lembra-te que tu és longânimo, misericordioso. Então Deus aplaca a sua ira. No versículo 20, disse o Senhor a Moisés: conforme as tuas palavras, eu lhe perdoei. Eu lhe perdoei. Então, Deus ouve a intercessão, conforme as suas palavras que Deus disse, né? Então Deus ouve a intercessão, decide perdoar o povo, e Moisés, mais uma vez, salva Israel da destruição imediata com a sua oração intercessora. Amém, graças a Deus. Olha, essa oração de Moisés nos traz muitos ensinamentos. Mas tem outras orações na Bíblia, né? Mas olha só, vamos meditar mais um pouco. Deus fala assim para Moisés: conforme as tuas palavras. Olha que privilégio de Moisés. Conforme as tuas palavras. Então Israel era rebelde. Deus pronto para destruí-los. Moisés intercede. Lembra a Deus da sua reputação e do seu caráter misericordioso. E Deus atende e perdoa o povo. Olha o resuminho assim, né, da oração intercessora. Os passo a passo, né, da oração intercessora. Interceda por quem está errado. Trazendo para os dias de hoje, né? Interceda. Aquela pessoa está fazendo errado, intercede por ela. Lembre
a Deus das suas promessas e caráter. Lembre-se a Deus das promessas que Deus fez na sua vida. Muitas vezes Deus promete, Deus prometeu muitas coisas a você, não foi? Então, todas essas promessas de Deus vão se cumprir, mas você tem que chegar diante de Deus e lembrá-lo dessas promessas. Senhor, lembra-te das suas promessas para comigo. Quer dizer que você não esqueceu. Esquecem da presença de Deus, tudo que viu, que nem o povo viu tantos sinais, tantas maravilhas lá no deserto, e agora quando chegaram na frente da terra prometida, quase não puderam entrar, porque haviam se esquecido das coisas que Deus tinha feito. Moisés então intercede por eles, para que eles pudessem entrar, mas mesmo assim, eles tiveram que vagar por mais 40 anos no deserto. Os filhos deles, na verdade, só que entraram na Terra Prometida. Eles realmente, de fato, não entraram. Deus não os matou, né? Deus não os matou, mas os filhos deles só que puderam entrar. Então, se você lê a Bíblia, você está conhecendo a Deus. Por isso é importante você conhecer a Deus. Deus valoriza quem se importa com o povo, com as pessoas, quem perdoa, mesmo quando eles erram. Deus valoriza. Tanto é que o Senhor Jesus, quando ele veio aqui, ele perdoou até os que estavam matando na cruz do Calvário. Então isso nos deixa muito assim, isso nos traz um ensino muito grande sobre isso também. Por quê? Porque é a doutrina do perdão, né? Moisés, ele se colocou entre o pecado do povo e o juízo de Deus. Ele se colocou na frente, com o risco de ser morto por Deus até. Mas ele se colocou na frente porque ele conhecia o caráter de Deus e ele conhecia a misericórdia de Deus. Então conhecer Deus é muito importante, porque nós temos temor de Deus, mas nós sabemos chegar diante dele. Né? E isso é importante. Ó, você pode orar por quem errou por você e por quem te criticou e por quem te difamou? Você consegue fazer isso? Então, olha só, você lembra a Deus das suas promessas em oração? Tudo aquilo que Deus te prometeu, né? Que você ainda não recebeu, você deve lembrar a Deus dessas promessas em sua oração. Você tem feito assim? É o que a Bíblia nos ensina para você receber a promessa. Então, Números 14 e versículo 18, está escrito assim. É uma descrição linda do caráter de Deus. Diz assim: o Senhor é longânimo, grande em misericórdia, e perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Deus não inocenta o culpado. Então, a pessoa que é culpada, Deus não inocenta. Ele não tem o culpado por inocente e não tem também o inocente por culpado, ainda que muitos estejam difamando, caluniando, fazendo com que aquele cenário seja parecido contrário. Por exemplo, né? Fazendo com que a pessoa seja vista como um criminoso, por exemplo. Ainda que tudo isso esteja acontecendo, Deus não tem o inocente por culpado, porque Deus conhece o coração. Então essas pessoas que falam isso precisam do perdão. Precisam do perdão. E é difícil a gente perdoar, né? É difícil, mas a gente tem que perdoar essas pessoas para o agir de Deus, para que a graça de Deus também atinja essas pessoas. Porque o objetivo de Jesus ter morrido na cruz foi salvação. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Né? Então, agora, por causa da sua falta de perdão, essas pessoas não vão poder ser salvas. Então, você, quando não perdoa, você está colocando, assim, invalidando, né, a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Então, é muito perigoso a pessoa que não perdoa. Então, nós temos sim que perdoar. E nós temos que ser intercessores. Chegar diante de Deus, lembrar a Deus da paciência, da longanimidade, da misericórdia, do perdão. Chegar diante de Deus e lembrar da justiça,
Não que Deus tenha se esquecido, mas que nós podemos lembrá-lo para dizer que nós conhecemos a palavra dele.